Tinha alecrim no caixão. Minha avó odiava alecrim. Dizia que cheirava a velório. E eu sempre ria, porque parecia exagero dela. Mas Rosângela escolheu. Então, alecrim estava lá. Quando a tamborina do microfone chiou, todo mundo se virou. Rosângela tinha batido com força na lateral do púlpito, forte o suficiente para fazer o suporte balançar. E a foto da vovó Conceição tremeu no porta-retrato de prata, aquela foto dela rindo com o chapéu azul de jardinagem. O dedo de Rosângela apontou direto para mim, lenço amassado no punho fechado. Ela disse que eu não precisava ficar ali com cara de inocente, que a vovó tinha me ajudado a vida toda e eu tinha aparecido de mãos vazias. A voz dela tremia com aquela performance de sempre. Atrás dela, o executor se afastou da parede. Tinha 2 envelopes creme na mão. E foi a primeira vez naquela manhã que meu pai parou de fingir que não estava ouvindo. Meu nome é Camila Ferreira. Tenho 34 anos. Eu tinha chegado ao velório da minha avó preparada para chorar em silêncio, não para assistir minha madrasta transformar a homenagem num tribunal público que ela não sabia que já estava documentado. O pior era como o ambiente parecia familiar. Não a casa funerária em si, com aquele carpete bege, cheiro de café velho e ar-condicionado gelado demais para abril. Era a disposição das pessoas. Rosângela no centro. Meu pai Roberto meio passo atrás dela, quieto, do jeito que ele chamava de manter a paz. Minha meia-irmã, Letícia, na primeira fileira, tornozelos cruzados, tampando os olhos secos com o guardanapo dobrado da mesa de lanches. E eu, na segunda fileira. Sempre perto o suficiente para ser útil, nunca perto o suficiente para importar. A vovó Conceição era a única pessoa naquela família que entendia essa diferença. Era ela que guardava lugar para mim nas festas quando Rosângela esquecia de botar meu prato. Era ela que me ligava depois dos jantares de família que eu não era convidada e dizia que sabia o que elas estavam fazendo, para eu não deixar ninguém me convencer de que era normal. Ela morreu numa terça de manhã, dormindo, com aquele cardigan amarelo claro que eu tinha dado de presente 3 natais atrás. Na sexta, Rosângela já tinha assumido tudo. Se quiser saber como isso terminou, fica comigo. Ela escolheu a música. Algo meloso e dramático que a vovó Conceição teria chamado de tristeza de elevador. Escreveu o obituário e apagou minha mãe completamente, como se ela nunca tivesse existido, como se 16 anos de casamento com meu pai não contassem nada. Quando perguntei sobre isso, Rosângela sorriu do jeito que ela sorria quando alguém sujava o tapete dela. Isso não é sobre você, Camila. Era a frase favorita dela. Servia para tudo. Quando eu tinha 16 anos e ela deu os brincos de pérola da minha mãe para Letícia, porque você nunca usa joias de qualquer jeito. Isso não é sobre você, Camila. Quando eu tinha 24 anos e meu pai não foi à minha formatura de enfermagem porque Letícia estava com enxaqueca e precisava de família por perto. Isso não é sobre você, Camila. 2 anos atrás, quando a vovó caiu e quebrou o quadril, fui eu que levei ela à fisioterapia antes dos meus turnos de 12 horas. Organizei a caixinha de remédios dela. Paguei a conta de luz 2 vezes, quando o cartão bloqueou por fraude. Dormi no sofá dela depois da cirurgia, porque Rosângela disse que o hospital a deixava ansiosa. E Letícia disse que não conseguia lidar com essas coisas de pessoa idosa. Mas quando a vovó se recuperou e fez o almoço de Natal, Rosângela postou uma foto de Letícia servindo farofa numa vasilha e escreveu que tinha muito orgulho da filha por cuidar da Conceição em tudo isso. Eu não comentei nada. A vovó comentou. Ela escreveu que quem cuidou foi a Camila. O comentário sumiu em menos de 1 hora. Então, quando Rosângela subiu naquele púlpito no velório, ajeitando o vestido preto e deixando todo mundo ver ela tremer, eu senti que algo ia acontecer. Só não imaginei que ela tinha guardado a pior parte para frente do caixão. Ela começou suave. Conceição era generosa, ela disse, tocando o colar. Às vezes, generosa demais. Meu pai mexeu no assento. Eu olhei para as minhas mãos. Ela acreditava em ajudar a família.
Rosângela continuou, mesmo quando a família fazia escolhas questionáveis. Letícia baixou os olhos, e o canto da boca dela se moveu como se ela estivesse segurando um sorriso. Eu senti o calor subindo pela garganta. A capela estava cheia. Gente da igreja da vovó, vizinhos da Rua das Acácias, uns primos que eu não via faz anos. Minhas colegas de trabalho tinham vindo direto do hospital, de sapato social e cara de quem não dormiu. Elas não sabiam do código da família. Não sabiam que Rosângela conseguia te esfaquear com uma frase educada e fazer parecer carinho. Aí, ela parou de fingir. Tem gente que se aproveitou de Conceição, ela disse, e os olhos dela travaram nos meus. Tem gente que pediu emprestado, pediu de novo, e aparece hoje aqui fingindo que era neta dedicada. Um murmúrio baixo passou pela sala. Minha colega Jéssica virou para mim com a cara de ponto de interrogação. Eu podia ter me levantado, podia ter dito que aquilo era mentira, podia ter contado que o único dinheiro que vovó me deu na vida foram R$ 300 dentro de um cartão de aniversário, e só porque eu insisti para ela parar de mandar cheque. Mas vovó tinha me ensinado uma coisa anos antes. A gente estava sentada na mesa da cozinha dela, enquanto Rosângela batia armário no cômodo ao lado. Ela disse assim, nunca briga com quem veio vestido pra lama. Deixa sujar sozinho. Então eu fiquei quieta. Rosângela pegou meu silêncio como autorização. A voz dela quebrou bonito quando ela falou que eu tinha sugado vovó até não sobrar nada, que meu pai estava tentando cobrir os custos por causa do que eu tinha feito. Meu pai fechou os olhos. Não de vergonha, de cansaço. Como se minha humilhação fosse só mais um inconveniente numa semana ruim. Isso doeu mais do que qualquer coisa que Rosângela disse. Ouvi alguém sussurrar, meu Deus. Mantive as mãos no colo. O vestido preto apertava no peito. No caixão, os lírios murchavam sobre o mogno polido, pétalas pesadas. E eu lembrei que vovó tinha me dito uma vez que queria girassóis, porque morte já é sombria o suficiente, sem flor que parece cortina de hospital. Rosângela pegou o copo de água no púlpito, tomou um gole trêmulo e olhou para a sala como se tivesse dito em voz alta o que todos precisavam ouvir. Corajosa, nobre, sofrida. Foi aí que Fábio Mendonça se mexeu. Ele estava perto da saída lateral desde o começo, alto e seco num terno cinza chumbo, segurando uma pasta de couro contra o peito. Eu o conhecia só como o advogado da vovó. Tinha me encontrado com ele uma única vez, 6 meses antes, quando levei ela até o escritório dele e fiquei esperando no saguão, enquanto ela assinava alguma coisa que descreveu como só organizando umas coisinhas. Na época, não perguntei mais nada. Rosângela o notou tarde demais. Dona Ferreira, ele disse, calmo. A voz não subiu nem um tom. Ela congelou com o copo na metade do caminho. Este não é o momento nem um lugar adequado. Rosângela deu uma risada curta, quase sem ar. Com licença? Fábio não se abalou. Fui instruído pela Conceição a estar presente hoje caso certas declarações fossem feitas publicamente. A temperatura da capela mudou. Até a Letícia parou de fingir que estava chorando. Meu pai abriu os olhos. O rosto de Rosângela endureceu. Isso é um assunto de família. Não, Fábio disse, levantando um envelope. Virou um assunto de inventário no momento em que a senhora acusou a Camila de desviar dinheiro da Conceição. Meu coração, que estava batendo forte nos meus ouvidos, de repente desacelerou. Porque eu reconheci aquele envelope. Não o que estava dentro, mas a letra na frente. Inclinada, firme, do jeito que vovó escrevia lista de compras, cartão de aniversário, bilhete irritado para a empresa de TV a cabo. Para a Camila, se mentirem. Rosângela leu também. Por um segundo, toda a tristeza saiu do rosto dela. O que ficou no lugar foi medo. Não confusão, não dor. Medo mesmo. Fábio virou para a sala e disse que a Conceição havia previsto tudo isso. Um som saiu do meu pai. Meio tosse, meio meu nome. Camila, ele falou baixinho. Um aviso. Esse aviso tinha me acompanhado a vida inteira. Não complica. Não envergonha a Rosângela. Não aborrece a Letícia. Não fala a verdade se a verdade estraga o jantar. Mas vovó estava morta e de algum jeito ainda era a única do lado de cá.
Fábio ergueu o segundo envelope e disse que aquele só deveria ser aberto se o primeiro não fosse suficiente. Rosângela recuou do púlpito. O microfone pegou o sussurro dela. Roberto, para ele. E pela primeira vez em 34 anos, meu pai não sabia qual mulher na sala ele devia proteger. Ele chegou a se levantar, mas sentou de volta, como se os joelhos tivessem mudado de ideia no meio do caminho. Fábio, ele disse, tentando soar firme e chegando perto do desespero. Certamente, isso pode esperar até depois do serviço. O advogado olhou para ele com a paciência cansada de quem cobra por hora faz tempo suficiente para reconhecer desespero quando escuta. Disse que a Conceição tinha sido muito clara. Se a Camila fosse acusada publicamente, a correção deveria ser pública também. Rosângela apertou o púlpito com as duas mãos. Correção? Essa menina roubou dela. Todo mundo sabe. Não, Fábio respondeu. Você alegou. Existe diferença. Meu rosto queimou. Todas as cabeças na capela giravam entre nós como numa partida de tênis. Eu queria sumir. Queria que vovó se sentasse, mandasse todo mundo parar de ser ridículo e ainda reclamasse das flores. Mas ela não estava mais aqui para fazer isso. Fábio abriu o primeiro envelope. O som do papel rasgando pareceu alto demais para aquele silêncio. Ele tirou 2 folhas e uma impressão dobrada. Então me olhou. E alguma coisa na expressão dele amoleceu um pouco. Camila, ele disse, a Conceição pediu que eu lesse em voz alta somente com o seu consentimento. Cada instinto dentro de mim gritou não. Não faz cena. Não dá munição para Rosângela. Não deixa estranhos ouvirem coisas íntimas. Aí olhei para o meu pai. Ele encarava o tapete. Não a mim. Não a mulher que acabava de me difamar na frente de um caixão. O tapete. E alguma coisa em mim, algo velho e fiel que ficou esperando por décadas, finalmente parou de implorar para ele me escolher. Sim, eu disse. A voz saiu pequena, mas foi longe o suficiente. Fábio desdobrou a carta. A sala ficou em suspenso. Fábio começou a ler. Para quem estiver ouvindo isto, ele leu. Significa que a Rosângela fez o que eu esperava, e o Roberto fez o que sempre faz. Um frêmito atravessou o ambiente. A boca de Rosângela se abriu. Fábio continuou antes que ela pudesse falar. Estou morta. Então não preciso mais fingir que paz é a mesma coisa que bondade. Amei meu filho. Não respeitei a covardia dele. Tolerei a segunda esposa por causa dele. Não confiava nela. E observei durante anos como minha neta Camila era culpada por necessidades que nunca teve e dívidas que nunca fez. Minha garganta fechou. A voz da vovó estava ali, não em som, mas em forma, direta, sem adoçante. Dela, vou ser clara. A Camila nunca me esgotou. A Camila nunca me pediu dinheiro emprestado, exceto uma vez, 12 anos atrás, para conserto de carro, que ela devolveu integralmente em 3 meses, mesmo eu dizendo que não precisava. Desde então, a Camila recusou ajuda financeira mais vezes do que qualquer pessoa sensata deveria. Alguém atrás de mim deu uma risada baixa. Jéssica alcançou meu ombro e tocou com leveza. Fábio ergueu o papel dobrado. Em anexo estão extratos bancários, cheques cancelados e cópias de transferências eletrônicas dos últimos 5 anos. Eles não mostram pagamentos da Conceição para Camila. Mostram pagamentos da Camila para fornecedores de energia, farmácia e serviços de cuidado domiciliar da Conceição, totalizando R$ 87.410. A capela explodiu, não com barulho, não com grosseria, mas naquele frêmito chocado que as pessoas fazem quando uma cortina é puxada e o que aparece atrás é mais feio do que o esperado. Rosângela ficou vermelha. Isso não prova nada. Pessoas idosas se confundem. A Camila poderia ter forçado a senhora Ferreira. Fábio disse o nome dela, baixo. Ela parou. Ele continuou lendo. Se a Rosângela alegar que a Camila gastou meu dinheiro, perguntem a ela sobre o cartão de crédito conjunto que ela convenceu o Roberto a adicionar na minha conta em 2021.
Perguntem por que compras na Casa e Estilo Decorações, no ateliê da noiva Letícia e num resort em Gramado foram classificadas como despesas médicas na planilha que ela me mandou. Letícia inspirou tão fundo que parecia um soluço. A cabeça do meu pai se ergueu de um salto. Roberto, ele disse. Ela não olhou para ele. Fábio continuou lendo. Perguntem ao Roberto por que, quando eu questionei essas cobranças, ele disse que eu estava lendo errado e sugeriu que eu deixasse a Rosângela cuidar da minha correspondência. Perguntem por que ele preferiu acreditar que eu estava senil a admitir que a própria esposa estava se servindo. O rosto do meu pai desmoronou em fases. Primeiro raiva, porque raiva é mais fácil. Depois, confusão. Depois, aquela compreensão terrível de quem percebe que o silêncio não o manteve inocente. Eu observei tudo isso acontecer sem sentir a satisfação que esperava. Só sentia cansaço. Rosângela se afastou do púlpito. Disse que aquilo era uma obscenidade, que ler acusações num velório era um absurdo, que a Conceição jamais teria querido isso. A Conceição assinou a declaração no meu escritório. Fábio interrompeu. Na minha presença, com 2 testemunhas e um tabelião. Letícia se levantou de repente. A mãe mandou ela sentar. Não me diga o que fazer. Senta, a Letícia repetiu com a voz cortada. E foi aí que eu vi o medo no rosto dela também. Não pela avó, não por mim, por ela mesma. Fábio voltou os olhos à página. Minha instrução final sobre esta carta é simples. Camila, se você está ouvindo isso, me desculpe por não ter conseguido consertá-los enquanto eu ainda estava aqui. Tentei com amor, tentei com paciência, tentei com dinheiro. Os 3 foram desperdiçados em pessoas decididas a confundir bondade com fraqueza. Meus olhos encheram e dessa vez eu não segurei. Deixo a você a única coisa que espero que você aceite: a verdade testemunhada. Fábio baixou a carta. Por vários segundos, ninguém falou nada. Então, a tia Valdirene, irmã mais velha do meu pai, se levantou da terceira fila. Ela tinha ficado em silêncio a manhã inteira. Uma mulher estreita, cabelos brancos, com um rosto daqueles que fazem criança confessar coisa que nem planejava contar. Ela virou para o meu pai. Roberto, ela disse. Foi por isso que a mamãe trocou as fechaduras no ano passado? Meu pai ficou olhando para ela. Como assim? Os olhos da tia Valdirene foram para a Rosângela. A mamãe me ligou chorando. Disse que coisas estavam sumindo. Joias, dinheiro da latinha de emergência, o talão de cheques. E, de repente, a Rosângela estava contando para todo mundo que a Camila era instável e que não era para acreditar nela. Isso é mentira! A Rosângela cortou. Mas a voz já não tinha mais aquela teatralidade de antes. Estava rápida demais, real demais. Meu pai se levantou devagar. Rosângela, ele disse, que cartão de crédito é esse? Ela se virou para ele. Aqui não. Que cartão? Sua mãe estava confusa. Minha mãe só citou lojas, porque a Camila encheu a cabeça dela de história. A armadilha antiga se abriu embaixo dos meus pés. Era esse o caminho. Me culpam, embaralham tudo. Todo mundo começa a brigar e a verdade vai ficando pesada demais para alguém querer carregar. Mas o Fábio não tinha terminado. Ele deslizou a primeira carta de volta na pasta e levantou o segundo envelope. A Rosângela parou. Não, foi o que ela disse. Uma palavra só. E foi a primeira coisa honesta que ela falou em todo aquele dia. Fábio virou para mim. Camila, a instrução da Conceição era que o segundo envelope fosse aberto somente se a Rosângela negasse o conteúdo do primeiro ou te acusasse de manipulá-la. Meu coração bateu uma vez forte, depois outra. Olhei para o caixão, para os lírios ridículos, para a foto da vovó sorrindo. O que tem aí dentro? Eu sussurrei. A mandíbula do Fábio ficou tensa. Uma cópia do testamento alterado da Conceição, ele disse. E uma explicação escrita sobre por que seu pai foi removido como executor. Meu pai pareceu que tinha levado um soco. Eu fui o quê? A Rosângela agarrou a bolsa no primeiro banco. A Letícia segurou o pulso dela. Mãe, para! Mas o Fábio já tinha rompido o lacre, e quando desdobrou as folhas, a Rosângela parou de tentar ir embora, porque ela sabia exatamente o que minha avó tinha descoberto. Fábio não leu o testamento primeiro,
leu a explicação. Meu testamento anterior nomeava meu filho Roberto Ferreira como executor. Ele começou: revogo essa nomeação. Essa decisão não foi tomada com raiva, embora a raiva fosse mais que justificada. Foi tomada porque Roberto demonstrou que não consegue separar lealdade de cumplicidade. Meu pai apertou o encosto do banco à sua frente. Eu já tinha visto ele magoado antes, quase sempre quando alguém cobrava a responsabilidade dele. Mas dessa vez era diferente. As palavras da vovó não tinham sido gritadas, eram precisas. Não havia onde meu pai se esconder daquelas palavras. Fábio virou a página e continuou lendo. Em março do ano passado, descobri cobranças irregulares vinculadas a uma conta que eu havia autorizado Roberto a acessar para emergências. Quando questionei meu filho, ele não investigou nada, defendeu Rosângela. Quando mostrei os comprovantes, ele perguntou se a Camila tinha estado me perturbando. Tia Valdirene soltou um som de nojo. Rosângela virou e disse seco que Valdirene ficasse fora disso. A risada da minha tia foi gelada. Ela respondeu que achava que já tínhamos passado bem dessa fase. Fábio pegou a próxima folha. Porque eu temia que meus desejos fossem contestados, solicitei uma auditoria financeira. Em anexo a esta carta, há um resumo. O relatório completo está sob custódia do meu advogado. Rosângela abriu a boca, mas tia Valdirene foi mais rápida. Disse que a própria mãe dela usou o mesmo casaco de inverno por 15 anos, porque dizia que comprar um novo era desperdício. E completou, olhando direto para Rosângela: não se atreva. Rosângela ignorou e se virou para meu pai. Roberto, você sabe como Conceição era. Ela esquecia as coisas, concordava e depois esquecia. Fábio colocou o resumo sobre a mesa e encarou Rosângela com uma calma que cortava mais do que qualquer grito. Conceição passou por uma avaliação cognitiva por iniciativa própria. O laudo atesta que ela estava plenamente capaz quando alterou o testamento e quando registrou todas essas preocupações. Os lábios de Rosângela pressionaram tanto que ficaram brancos. Eu tinha parado de chorar. Não porque a dor tivesse passado. Era o choque que tinha secado tudo por dentro. Fiquei pensando em todas aquelas tardes em que minha avó parecia quieta, distante, cansada. Eu achava que era a idade. Achava que era solidão. Mas ela estava construindo um dossiê. Sozinha? Não, não sozinha. Com Fábio, com extratos bancários, com a letra caprichada dela e, talvez, à sua maneira, comigo. Porque toda vez que eu dizia que ela não precisava dar nada a eles, ela ouvia, de verdade. Fábio virou mais uma página. Quanto aos meus bens, leu ele. Minha casa na Rua das Acácias, minhas economias, minhas aplicações financeiras e meus bens pessoais serão distribuídos da seguinte forma. A sala prendeu a respiração. Meu pai encarava Fábio com algo próximo ao desespero. Disse que aquilo não era apropriado. Fábio não parou. Para meu filho, Roberto, deixo R$1 e meu perdão escrito, caso ele um dia se torne corajoso o suficiente para merecê-lo. Meu pai soltou um som que eu nunca tinha ouvido antes. Pequeno, quase infantil. Por um segundo, quase senti pena dele. Quase. Aí me lembrei de cada vez que ele ficou parado enquanto eu era apagada, e chamou isso de paz. Para Rosângela Ferreira, deixo nada. Ela já tomou mais do que eu jamais pretendi dar. Rosângela deu um passo à frente. Seu rosto tinha ficado branco. Ela começou a falar alguma coisa. Começou com uma palavra afiada. Fábio fechou a página com um dedo. Aconselho a parar de falar. Ela riu com desprezo. Ou o quê? Ou a família pode ouvir a sessão sobre encaminhamento para recuperação civil e possível queixa criminal. As palavras caíram como uma sentença. Queixa criminal. Letícia tapou a boca com a mão. Meu pai olhou para Rosângela como se estivesse vendo uma estranha vestida com o rosto da esposa. Perguntou o que ela tinha feito. Ela riu de novo, mas o riso quebrou no meio. Disse que tinha mantido a família de pé, que tinha impedido sua sogra de desperdiçar tudo com a Camila, com doações para a igreja, com gatos de rua. Disse que fez o que ele era fraco demais para fazer. E ali estava. Não era confusão, não era luto, era privilégio. A sala inteira ouviu. Ela percebeu tarde demais,
começou a reformular. Quis dizer que... Não, disse tia Valdirene. Você quis dizer exatamente isso. Fábio retomou. Para minha neta, Camila, deixo minha casa, a totalidade dos meus ativos financeiros restantes, os brincos de pérola da minha mãe, caso possam ser recuperados, e todos os itens pessoais identificados no inventário preparado pelo meu advogado. Minha respiração sumiu. A casa, a casinha verde da Rua das Acácias, com a caixa de correio torta e o alecrim na varanda. A casa onde aprendi a fazer massa de torta caseira do jeito que a vovó fazia. A casa para onde corri depois do velório da minha mãe, quando não conseguia respirar. A casa que Rosângela já tinha contado para todo mundo que ia modernizar antes de vender. Rosângela fez um som sufocado. Disse que não, de jeito nenhum. Mandou meu pai falar alguma coisa. Ele não falou. Estava me encarando. E a parte de mim que eu mais odeio ainda queria que aquele olhar fosse orgulho, ou arrependimento, ou pelo menos o olhar de um pai. Ele não pareceu arrependido. Pareceu traído. Como se eu tivesse me metido para sabotar a confiança que a vovó tinha nele. Camila, ele disse baixinho. Você sabia? Não. A palavra saiu fácil porque era verdade. Mesmo assim, ele encolheu. Letícia levantou de novo. Estava tremendo. Os brincos. Todos olharam para ela. Ela engoliu em seco. Os brincos de pérola da vovó. Mamãe me deu quando fiquei noiva. Disse que eram dela. Meus dedos ficaram dormentes. Aqueles brincos eram da minha mãe. Meu pai tinha dado para ela no 10º aniversário de casamento. Depois que ela morreu, vovó guardou para mim até eu crescer. Então sumiram. Rosângela tinha me dito que eu devia ter perdido. Eu tinha 16 anos. Por 18 anos, eu me convenci de que tinha sido descuidada com a última coisa bonita que minha mãe deixou. Letícia começou a chorar de verdade. Eu não sabia. Rosângela lançou um olhar afiado para ela. Para de confessar coisa que ninguém perguntou. Meu pai virou devagar para Rosângela. Você me disse que Camila tinha perdido. Rosângela revirou os olhos. São brincos, pelo amor de Deus! Não. Minha própria voz me surpreendeu. Eu me levantei. Os joelhos tremiam, mas eu fiquei de pé. Não eram só brincos. Rosângela me olhou de cima a baixo e disse para eu sentar, que eu estava me envergonhando. Pela primeira vez na minha vida, aquela frase não funcionou. Dei um passo em direção ao corredor e disse não de novo. Falei que quem estava se envergonhando era ela. O silêncio se espalhou. Olhei para o meu pai e disse que ele tinha deixado tudo isso acontecer. Ele recuou como se eu tivesse dado um tapa nele. Talvez eu tivesse dado. Fábio dobrou o testamento com cuidado e devolveu ao envelope. Disse que ainda havia mais a discutir, mas não ali. Então, acrescentou que Conceição também havia deixado um depoimento em vídeo, a ser assistido pelos beneficiários e qualquer familiar interessado após a cerimônia. O rosto de Rosângela ficou branco. Um vídeo? Vovó sabia que palavras no papel talvez não fossem suficientes. Ela tinha deixado a própria voz. Lá fora, um trovão rolou baixo sobre o telhado da casa funerária. Lá dentro, o retrato de vovó sorria do lado do caixão, cercado de flores que ela teria detestado e segredos que ela se recusou a levar embora. Meu pai murmurou baixinho, depoimento em vídeo, e Rosângela disparou em direção à porta. Ela deu 3 passos. Tia Valdirene bloqueou o corredor, como se tivesse nascido para isso. Para uma mulher de sapatos ortopédicos, minha tia se movia como uma grade de prisão. Vai aonde? Ela perguntou, com aquela calma que assusta mais do que gritar. Isso é assédio, Rosângela respondeu, os dentes cerrados. Não sou obrigada a ficar aqui sendo atacada por uma morta e pela netinha favorita e gananciosa dela. Eu esperava que aquilo doesse. Não doeu. Talvez exista um limite de vezes que uma pessoa pode ser chamada de gananciosa enquanto paga silenciosamente as contas dos outros, antes de a ofensa virar só absurdo. Fábio fechou a pasta com tranquilidade. Disse que ela estava livre para ir embora, mas que sair não impediria o inventário de seguir em frente. Rosângela olhou por cima do ombro de tia Valdirene, direto para o meu pai. Roberto. Uma palavra só. Uma ordem disfarçada de súplica.
Por 30 anos tinha funcionado nele, provavelmente desde antes de eu existir. Ele ia suavizar tudo, dar desculpas, dizer que os ânimos estavam exaltados, me pedir para me desculpar pelo tom. Ele se levantou devagar. Os ombros de Rosângela relaxaram. Aí, ele disse onde estavam os brincos. A capela ficou completamente parada. Rosângela piscou. O quê? Os brincos de pérola da minha primeira esposa, ele disse. A voz tremia, mas ele não parou. Onde estavam? Letícia enxugou o rosto com as 2 mãos. Eu tenho. Rosângela se virou feito um relâmpago. Letícia! Não, Letícia respondeu, e a voz quebrou no meio. Não, mãe, não vou ser arrastada para acusação criminal por causa das suas mentiras. Ingrata, você me disse que vovó tinha dado para você. Letícia chorou de verdade agora. Você me disse que Camila não queria nada da mãe dela porque doía demais lembrar. Uma risada saiu de mim. Não porque fosse engraçado, porque era monstruoso. Rosângela não tinha só roubado os brincos. Ela tinha reescrito meu luto para justificar o roubo. Meu pai me olhou naquele momento, de verdade, fundo, e o que ele viu no meu rosto fez o dele desmoronar. Ele disse meu nome baixinho. Eu balancei a cabeça uma vez só. Agora não. Talvez nunca. Fábio deu um passo para o corredor. Disse que sugeria encerrar o serviço em caráter privado e que as pessoas mencionadas nos documentos do espólio poderiam se reunir na sala ao lado em 20 minutos. Olhou direto para Rosângela e acrescentou que, se ela saísse do local, ele registraria a recusa dela em participar. Rosângela cruzou os braços. Disse que não tinha medo de registros. Fábio respondeu que talvez ela devesse se preocupar com evidências. Essa palavra a pregou no lugar. O diretor da casa funerária, pálido e suando, se aproximou do púlpito como se estivesse se aproximando de um animal selvagem. Sugeriu que prosseguissem com a oração final. Ninguém contestou. Nos sentamos. E de algum jeito absurdo, o serviço continuou. O pastor conhecia minha vovó há 22 anos. Ele subiu lá na frente, olhou para a sala com um cansaço gentil e não fingiu que nada tinha acontecido. Mas também não usou a palavra perdão do jeito que as pessoas usam para calar quem foi machucado. Ele disse apenas que Conceição valorizava a verdade e pediu que rezássemos pela coragem de viver com ela. Eu chorei, sem barulho, sem drama. Só o suficiente para Jéssica se aproximar, colocar um braço no meu ombro e ficar ali parada até os carregadores do caixão chegarem. Quando rodaram o caixão pelo corredor, os lírios em cima tremeram. Eu quis arrancá-los e colocar girassóis no lugar. Quis dizer para ela que tinha vencido. Quis perguntar por que não tinha me contado nada, mas eu já sabia a resposta. Porque eu teria tentado impedi-la. Porque fui treinada a sobreviver em silêncio. Minha vovó nunca foi muito bem treinada nisso. 20 minutos depois, a sala de recepção cheirava a café, capa de chuva e pânico. Fábio colocou um notebook na ponta de uma mesa comprida. Estávamos lá, eu, meu pai, Rosângela, Letícia, tia Valdirene e uma advogada mais jovem do escritório de Fábio, que se apresentou como Renata e disse que estava ali para testemunhar. Rosângela sentou longe de todo mundo, bolsa no colo, maxilar fechado. Letícia não conseguia olhar para ela. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos de uma vez. Fábio conectou o notebook a uma pequena caixinha de som e limpou a garganta antes de falar. Disse que a gravação tinha sido feita 8 meses atrás, que vovó havia passado por avaliação de capacidade mental na mesma semana e que o arquivo original estava com data e hora registradas e guardado no escritório. Rosângela murmurou algo sobre como aquilo era dramático demais. Fábio apertou o play sem responder e vovó apareceu na tela. Minha respiração travou. Ela estava na cozinha dela, usando o cardigan amarelo. O cabelo preso de qualquer jeito de um lado só. Atrás dela, eu reconheci o pote de biscoitos com galinha d'Angola que eu sempre odiei e a caneca azul que ela usava para o chá toda manhã. Ela olhou direto para a câmera e disse: "Oi, encrenqueiros!" Tia Valdirene tampou a boca com a mão.
Vovó se inclinou um pouco para frente e completou que se a gente estava assistindo aquilo, ela já tinha morrido, o que era uma falta de educação da parte dela, mas inevitável. Uma risada quebrada rodou a mesa. Até Fábio esboçou um sorriso. Aí, o rosto dela mudou. Ela disse que ia falar logo do dinheiro, porque sabia que alguns ali se importavam mais com isso do que com a alma eterna dela. Rosângela olhou para a parede. Vovó continuou. Sabia o que tinha sido tirado. Sabia quem tirou. Sabia quem fez vista grossa. E sabia quem tinha levado a culpa por ser o alvo mais fácil. Os olhos dela amoleceram. Ela disse o nome da Camila com uma ternura que me partiu ao meio. Pediu desculpas. Disse que viu mais do que falou, e falou mais do que eu soube. Que eu tinha passado anos tentando ser simples o suficiente para merecer amor. Que isso nunca foi meu trabalho. Minhas mãos tremiam debaixo da mesa. Ela olhou para um papel, depois voltou para a câmera. Disse que meu pai era o filho dela, e que ela amava ele, mas que amor não é venda nos olhos. Que ele deixou a esposa transformar a própria filha numa estranha, que deixou a Camila ser punida por dizer a verdade, enquanto recompensava a Letícia por precisar em voz alta, que isso machucou as 3 meninas, quisesse ele admitir ou não. Letícia começou a chorar em silêncio. Rosângela não se mexeu nem um centímetro. Vovó olhou para a câmera de novo e chamou tia Valdirene pelo nome. Disse para ela parar de falar, eu avisei em voz alta porque dava para ouvir lá do céu. Tia Valdirene sussurrou que não estava fazendo isso. A boca de vovó torceu num meio sorriso. E então ela disse que a casa ficaria com a Camila. Não porque ela é minha favorita, embora seja bem menos chata que o resto de vocês, mas porque ela tratou essa casa como lar, não como investimento. Ela consertou o corrimão da varanda. Ela etiquetou meus remédios. Ela ficou sentada comigo quando minhas mãos doíam demais para abotoar o casaco. Eu pressionei o punho contra a boca. Vovó continuou dizendo que tinha deixado toda a documentação com o Fábio. Se alguém contestasse o testamento, alegando influência indevida, ele estava autorizado a divulgar o relatório financeiro completo e as gravações em áudio das conversas dela com a Rosângela sobre a devolução do dinheiro. A cabeça da Rosângela virou para a tela como num estalo. Gravações em áudio? Vovó levantou um dedo só. Disse, sim, Rosângela, que tinha avisado que estava anotando tudo, que ela tinha dado risada, que foi um erro. A Letícia sussurrou perguntando que gravações eram essas. A Rosângela se levantou, dizendo que aquilo era ilegal. Foi a Renata quem falou pela primeira vez, com a voz tranquila, lembrando que no estado de São Paulo, a gravação por uma das partes é permitida por lei. A Rosângela sentou de volta sem dizer mais nada. Vovó continuou calma como domingo de manhã. Disse que tinha oferecido a Rosângela a chance de devolver o que levou, sem humilhação. Ela recusou. Tinha oferecido ao Roberto a chance de ver as provas. Ele também recusou. Então agora, ela oferecia a Camila uma escolha. A sala sumiu ao redor de mim. Vovó disse meu nome devagar. Disse que eu podia exigir a devolução para espólio ou podia deixar passar, que o Fábio me orientaria. Que ela não queria que vingança virasse minha herança, mas que também não queria me ver pressionada a perdoar por pessoas que confundiam consequência com crueldade. O vídeo travou um segundo. Vovó alcançou a xícara de chá, tomou um gole, olhou direto para a câmera. Disse que tinha mais uma coisa: o cofre bancário. Meu pai franziu a testa. A Rosângela ficou branca. Vovó disse que a chave não estava perdida, que a Camila sabia onde estava, mesmo sem saber que sabia. Eu fitei a tela. Como assim? Vovó sorriu. Agradeceu, chamou de girassóis, querida, e o vídeo cortou para o preto. Por um momento, ninguém falou nada. Então, a Rosângela disse rápido demais que vovó estava divagando. O Fábio fechou o notebook com calma. Disse que não estava. Meu pai virou para mim. Perguntou o que aquilo significava. Eu não sabia responder, mas alguma coisa lá no fundo da memória começou a se mexer. Eu soube. Não de imediato, mas soube. No começo, só conseguia enxergar vovó na cozinha dela, viva, teimosa e sumida. Aí, a memória bateu de vez. Eu tinha 9 anos. Era o verão depois que minha mãe morreu.
E vovó plantou girassóis ao longo do muro dos fundos, porque eu falei que o quintal parecia triste. Todo ano depois disso, ela guardava sementes num latão amarelo na prateleira da despensa. Na tampa, ela escreveu com marcador preto: Fundo Girassol, da Camila. Eu sempre achei que eram só sementes. Me levantei tão rápido que a cadeira arranhou o chão. A Rosângela também se levantou. O Fábio se colocou entre a gente. Disse para ela sentar. Ela disse que era família, que não precisava de autorização de ninguém. O Fábio respondeu que ela não ia chegar perto da casa da Conceição sem autorização nenhuma. A máscara dela rachou de vez. Falou que aquela casa deveria ser do Roberto. Eu disse que não, que deveria ter sido da vovó enquanto ela estava viva. Mas que a Rosângela tratou aquilo como cofre particular. A Letícia estremeceu. Meu pai cobriu o rosto com as mãos. O Fábio me levou até a Rua das Acácias, com a Renata seguindo atrás. A tia Valdirene insistiu em vir, porque, nas palavras dela, alguém precisa fulminar com o olhar de forma profissional. Meu pai perguntou se podia vir também. Quase disse que não. Aí, eu olhei para ele parado no corredor da casa funerária, menor do que eu jamais tinha visto, e entendi uma coisa que doeu. Eu não precisava punir ele. Ele já estava de pé dentro da vida que tinha escolhido. Pode vir, eu disse, mas não fala por mim. Ele só acenou com a cabeça. A casa da vovó cheirava igual quando a gente abriu a porta. Sabão de limão, madeira velha e aquele perfume fraco de alecrim vindo da varanda. O silêncio lá dentro pesava mais do que na casa funerária. Era ali que a ausência dela morava de verdade. Fui direto à despensa. O latão amarelo estava na segunda prateleira, atrás da farinha, exatamente onde sempre esteve. Minhas mãos tremiam quando peguei. Dentro havia sementes de girassol embrulhadas em papel de seda. E embaixo delas, colada no fundo com fita, uma chave pequena de latão. A tia Valdirene sussurrou uma palavra só: mãe. O Fábio fotografou tudo antes de tocar em qualquer coisa. Na manhã seguinte, fomos ao banco. O cofre bancário guardava os brincos de pérola da minha mãe, uma pasta com documentos originais, uma pilha pequena de títulos de poupança que a vovó tinha comprado no meu nome quando eu nasci e um último bilhete. Camila, se você encontrou isso, é porque você ouve melhor do que qualquer um deles jamais ouviu. Os brincos nunca se perderam. A Rosângela os pegou. A Letícia pode não ter sabido. Decida com o seu coração, não com a sua dor. Os títulos são seus. Eu os guardei porque a sua mãe queria que você tivesse um começo que ninguém pudesse tirar. Quanto ao resto, faça o que te deixar dormir. Com amor, vovó. Fiquei com os brincos na palma da mão e desmoronei. Não pelo valor. Eram pérolas simples, que esquentaram com o calor da minha pele em segundos. Chorei, porque a Camila de 16 anos tinha carregado uma vergonha que nunca foi dela. Chorei, porque a minha mãe não tinha sido apagada. A vovó tinha guardado o que podia, esperando eu ficar forte o suficiente para receber. Nas semanas seguintes, tudo se desmontou exatamente como ela sabia que ia acontecer. A Rosângela contratou um advogado e o perdeu depois que o Fábio divulgou partes do relatório financeiro. Ela tentou alegar que a vovó tinha prometido presentes verbalmente. Aí, o Fábio apresentou as gravações. A voz dela, afiada e impaciente, preencheu a sala de reuniões. Conceição, ninguém está te roubando. Você está velha e paranoica. E depois a voz da vovó, calma como água parada. Eu tenho os comprovantes, Rosângela. O espólio entrou com ação de recuperação civil. A Rosângela fechou acordo antes de ir a julgamento. Parte do dinheiro veio da venda de joias. Parte do refinanciamento da casa que dividia com meu pai. A Letícia devolveu os brincos pessoalmente. Ela apareceu no meu apartamento numa noite de chuva, sem máscara, mãos tremendo. Disse que sentia muito, que deveria ter feito mais perguntas. Eu queria odiá-la. Alguns dias eu odiava, mas me lembrei do bilhete da vovó. Decida com o seu coração, não com a sua dor. Peguei a caixinha de veludo e disse que eu acreditava que ela não sabia dos brincos, mas que ela sabia que eu estava sendo culpada por coisas que não fiz. Ela baixou os olhos. Essa parte, eu disse, ela ia ter que carregar sozinha.
Meu pai ligou todo dia por 2 semanas. Eu não atendi nenhuma vez. Depois, chegou uma carta. Não uma mensagem, não uma desculpa rápida. Uma carta de verdade, escrita à mão. Ele disse que tinha confundido silêncio com paz, que tinha deixado a Rosângela controlar a verdade porque era mais fácil do que arriscar o casamento dele. Disse que sabia que um simples perdão era pequeno demais. Ele estava certo. Era pequeno demais. Mas foi a primeira coisa honesta que ele me disse na vida. Ele apareceu uma vez para consertar o degrau da varanda. Quando começou com aquele "eu deveria ter", eu cortei antes de terminar. Só conserta o degrau, eu disse. E ele consertou. Às vezes, é isso que um começo precisa ser. Nada mais. Na primavera seguinte, os girassóis já passavam da cerca. Os rostos amarelos virados para a luz da manhã, abertos sem pedir licença. No dia em que a vovó completava 1 ano de partida, fui trabalhar com os brincos de pérola da minha mãe. Não porque precisava que alguém notasse, e foi porque, finalmente, eu conseguia entender. Naquela noite, sentei na varanda da vovó com chá na caneca azul dela. A casa atrás de mim estava quieta. O jardim na minha frente se movia com o vento quente. E pela primeira vez na minha vida, eu não me senti visita na história da minha própria família. Me senti com raiz. Em algum lugar naquele campo de girassóis, com as pérolas da minha mãe no pescoço e a casa da vovó me sustentando, eu entendi o que ela realmente me deixou. Não foi dinheiro, não foi vingança. Foi um lugar para ficar de pé enquanto a verdade florescia. Se você estivesse ali, do lado daquele caixão, enquanto te chamavam de ingrata, você também teria aberto os envelopes? Me conta nos comentários o que você teria feito no meu lugar. E se essa história ficou com você, compartilha com alguém que também precisa ouvir. Se inscreva para continuar.